Vamos aqui para mais um Palavra de Vida. E hoje eu quero te chamar a uma reflexão, olhando para a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 2, nos 8 primeiros versículos. Uma forma boa de nós fazermos o nosso devocional é fazendo perguntas investigativas. E 3 são ótimas perguntas para fazermos para o texto bíblico quando preparamos o nosso devocional. O que o texto requer de nós? Essa é a primeira pergunta. A segunda é como podemos colocar em prática o que o texto requer de nós. E a terceira pergunta é por que devemos fazê-lo? Então, olhando para esse texto que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira pergunta é simples de ser respondida. O que Deus requer de nós nesse texto? E a resposta simples é: a que oremos. No versículo de número 8, Paulo diz: quero, pois, que os homens orem. Está aí de forma clara o desejo de Paulo a Timóteo, mas, por consequência, o desejo de Deus para cada um de nós. Hoje nós, que aqui no século XXI lemos esse texto bíblico, somos desafiados à oração. E o versículo de número 1 aponta para nós a forma da oração. Admoesto-te, pois, que faças deprecações, orações, intercessões e ações de graça. A nossa oração deve ser objetiva. E, em primeiro lugar, Paulo diz que se façam deprecações. Deprecações são rogos, são súplicas. E devíamos suplicar a Deus por o quê? Simples, o próprio texto diz: a que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Estamos vivendo nos últimos dias uma situação de aumento gritante da violência. A questão de poucas semanas atrás, nós nos deparamos com aquela tragédia na cidade de Suzano. E a cada dia nós vemos a violência crescente. Agora mesmo, na cidade aqui da região metropolitana de São Paulo, em Guararema, 11 delinquentes foram mortos pela polícia numa situação de terror, aquela cidade pacata. Então nós estamos nos deparando com um crescente número de violência. E o que nós devemos fazer é clamar ao Senhor por uma vida quieta e sossegada. Mas esse rogo, essa súplica por uma vida quieta e sossegada, ela deve ser também seguida por intercessões. E por quem nós deveríamos interceder? O próprio texto bíblico diz: pelos governantes, por aqueles que estão em eminência. E um pouco dessa vida quieta e sossegada que nós desejamos, ela pode ser obtida se nós intercedemos em favor dos nossos governantes. Desde o mais alto escalão, desde o presidente da República, desde o nosso Congresso Nacional, passando por senadores, por deputados federais, chegando até as assembleias legislativas estaduais e até mesmo aos nossos municípios, com a Câmara de Vereadores e com os prefeitos locais. Nós precisamos interceder para que esses homens tenham sabedoria, para que leis mais justas e leis mais duras possam ser promulgadas, trazendo realmente juízo a estes que insistem em viver na delinquência. Que a corrupção no nosso país seja combatida veemente. Por isso, intercedamos pelos nossos governantes. Mas também a Bíblia diz, e Paulo requer de Timóteo, que não somente as orações sejam na forma de deprecações, na forma de intercessões, mas também ações de graças. E nós nesse texto claramente vemos pelo que nós podemos agradecer. Pela tão grande redenção. Veja o preço que foi pago por Jesus Cristo e que outorgou a Ele o poder de ser o nosso mediador. O versículo de número 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E Ele conquistou esse direito pelo preço pago na cruz do Calvário. Você e eu fomos redimidos pelo sangue de Jesus vertido naquela cruz. Agradeçamos, pois, a Ele. Mas a segunda pergunta investigativa diz como devem ser feitas as nossas orações, como devem ser feitas essas súplicas, essas intercessões e essas ações de graças. O 8º versículo traz para a gente de uma forma clara como: levantando mãos santas, sem ira e nem contendas. O que Deus requer de você e de mim é que nós nos acheguemos a Ele com um coração limpo, com as nossas atitudes, com palavras, com ações, com pensamentos limpos,
O nosso coração precisa ser prescrutado. Precisa-se de que a cada dia nós confessemos os nossos pecados ao Senhor. Haja vista que os nossos pecados, eles constituem-se num impedimento e num obstáculo a que o Senhor nos responda. Isaías, quando escreve no capítulo 59, ele diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem sequer os seus ouvidos agravados, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, impedindo que Ele nos ouça. Confessemos os nossos pecados, nos acheguemos a Ele com um coração limpo. Como devemos orar? Com um coração limpo, confessando os nossos pecados. Mas como? Peço que os homens orem em todo lugar. Em todo lugar indica constância. Nós devemos de forma ininterrupta nos achegarmos a Deus. Paulo mesmo, quando escreve aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar. Então, como devemos orar? Com o nosso coração limpo e também com insistência, com regularidade. Não podemos deixar de nos aproximar do Pai Celeste através da oração. E concluímos fazendo a terceira pergunta: por que Deus requer de nós a que oremos? Simples. A própria palavra diz: porque isso é agradável diante de Deus. Deus se agrada em ver os seus filhos se aproximando dele através da oração. Mas não somente porque é agradável ao Senhor, mas porque Ele quer que todos os homens se salvem. As nossas intercessões incomodarão o trono de Deus. As nossas intercessões abalarão os céus. Lembre-se de Abraão intercedendo por seu sobrinho. E nós vamos abalar os céus se intercedermos, porque Deus deseja que todos os homens se salvem. Fale, propague a mensagem do Evangelho e ore a Deus para que portas oportunas se abram e que o Evangelho possa chegar até onde ainda não chegou. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que saiamos hoje desse devocional, desse tempo de reflexão e desafiados. Ao quê? A orarmos. Como? Com insistência e também com o coração limpo. Por quê? Porque isso agrada ao Senhor e porque Ele deseja que muitos se salvem. Excelente semana para ti. Até o próximo Palavra de Vida.